Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar das Faculdades SEIP. Meu nome é Vitor Rezende, sou docente aqui das Faculdades SEIP desde 2015. Quero dar as boas-vindas a vocês e ao nosso convidado de hoje, o enfermeiro, professor Alexandre Sete. O Alexandre vai se apresentar com um currículo extenso, né, Alexandre? Por favor. Vitor, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Meu nome é Alexandre Sete, sou enfermeiro. Gosto de falar que eu sou enfermeiro por vocação, por amor, por propósito. É importante isso. Eu sou mestre de gestão de saúde, sou especialista em terapia intensiva, sou docente em pós-graduação, de algumas pós-graduações aqui em Belo Horizonte, e também eu tenho uma consultoria, uma empresa de consultoria na área de saúde. Perfeito, Alexandre. O nosso webinar de hoje vai falar sobre tecnologias e gestão de saúde. Nós vamos tentar nos embasar um pouco daquilo que são como as tecnologias são utilizadas atualmente dentro do serviço de saúde. Alexandre, você trabalha atualmente no Felício Roxo, É correto? exatamente isso. E como vocês utilizam lá as tecnologias, os painéis, o chat GPT, não só o chat, né, mas as inteligências artificiais nesse processo de tomada de decisão de saúde? Perfeito. É importante, a gente usa lá para tomada de decisão, para desonerar a assistência, vamos dizer assim, né? E para a gente tomar decisões mais rápidas. Os painéis que nós temos lá de controle e tudo, nos ajuda a ter uma gestão mais rápida, à vista, né? E que agiliza o processo da assistência. Então, não só na tomada de decisão do enfermeiro, mas do médico. Tem um núcleo de valor também do hospital, onde a gente trabalha todos os dados do hospital. Nenhuma decisão é tomada subjetivamente, sempre tem um dado por trás disso. Então, os BIs, então é muito importante essa gestão à vista. A gente trabalha com todos os cargos de liderança, supervisão, esses painéis, para que a gente consiga tomar uma decisão mais assertiva, mais rápida, pensando na necessidade do cliente, né? Um cuidado, um olhar centrado na necessidade desse paciente. Então, nada melhor do que nós usarmos a tecnologia em favor da assistência para aproximar o profissional da assistência. Que legal, Alexandre. Eu entendo que esse processo de tomada de decisão, ele já acontece, que não é de forma subjetiva, já acontece há muito tempo na área da saúde, mas essa agilidade, ela realmente salva vidas, não é? Salva vidas. E é importante que quando a gente olha para trás, a gente vê uma grande evolução. Mas quando a gente olha para frente, e o que vem pela frente aí, com inteligência artificial, entre outras questões, a gente tem muita novidade pela frente ainda, para melhorar a qualidade dos diagnósticos, melhorar a assistência, melhorar esse profissional. E aí não é só o profissional médico, não. É o profissional do âmbito da saúde, a equipe multidisciplinar como um todo. E detalhe, né? Essas inovações, ela vem para que possam nos ajudar nesse poder de decisão, nessa agilidade de um resultado, na qualidade desse resultado, que vai impactar na decisão clínica desse paciente. Perfeito. Eu me lembro, Alexandre, que há algum tempo atrás nós íamos nas instituições de saúde, nos hospitais um pouco mais avançados, e quando você ia nos departamentos que são específicos, ali no posto de enfermagem, você já via lá um painel, assim, um quadro branco, já escrito, com alguns indicadores. Hoje em dia eu já vejo os monitores. Exatamente. Eu já vejo não só os monitores, mas a gente tem também os tablets, os celulares. Exato. E aquilo que a gente consegue fazer o acompanhamento. Você acha que a gente ainda está muito distante de alguma coisa relacionada a dados clínicos? Vou te dar um exemplo. Eu vi recentemente uma reportagem que nos Estados Unidos e no Canadá eles já fazem a aferição de dados vitais de forma automática. Então, o paciente ele tem uma pulseira e já consegue ter batimento cardíaco, já consegue ter pressão arterial, já consegue ter vários outros indicativos relacionados àquilo, que são os dados vitais, de forma automática. E assim já dá uma perspectiva. Você que é muito especializado em sepse, né? Isso para a gente é um ganho muito grande, correto? Claro, faz sentido para você? Está muito longe essa realidade do Brasil com os Estados Unidos, com o Canadá. Quando a gente fala de Brasil e Estados Unidos, fica um pouquinho distante, mas a gente está no caminho certo, nós vamos chegar lá. E eu vejo que o paciente, o ser humano, ganha muito com isso. Sabe? À medida que a tecnologia vai avançando, vem trazendo esses métodos, a gente vai trabalhar essa interoperabilidade, que a gente fala de dados, em prol da clínica do paciente. Então, às vezes, eu vejo que daqui a um tempo, cada paciente ou cada cliente, ele tem um hospital na sua casa. É o efeito banco.
Hoje, cada um de nós temos um banco dentro da nossa casa, um notebook, nosso celular. E eu creio que daqui a um tempo, não é um tempo tão longo, né, um tempo, assim, 5 anos por aí, a gente vê grandes novidades aí no Brasil. Porque fora daqui já tem essas novidades. Então vai ser muito mais fácil hoje, por exemplo, em São Paulo, a gente já consegue monitorar o paciente em casa. Né? Ele recebeu alta, eu consigo saber do estado de saúde dele em casa e interagir com esse paciente. Né? Então eu vejo as possibilidades trazendo essa questão da inovação, essa questão dos dados, essa questão analítica. E aí é interessante que aí vai se moldando o perfil desse profissional. Então aí fica logo uma dica aí, porque hoje o profissional da assistência, obrigatoriamente, ele tem que entender de tecnologia. Ele tem que buscar almejar por isso. Né? Porque daqui a um tempo, a gente vai precisar muito disso. Aliás, daqui a um tempo não, esse tempo é hoje. Né? E eu te fazer uma pergunta, Vitor. Eu sei que você já trabalhou aí na Secretaria de Saúde, já deu uma caminhada por aí. Como é que é isso aí para você também, nesse processo aí de saúde, essa evolução tecnológica? Como você vê isso aí? O ambiente particular, o hospital particular, hospitais públicos e etc. Como que você enxerga isso aí? Alexandre, eu tenho uma experiência de... Eu sempre gostei muito dessa parte de gestão. Eu sou mestre em saúde pública. E a minha formação, ela me voltou muito para essa parte um pouco mais gerencial, um pouco mais de dados. E eu enxerguei essa situação que você está falando há uns 10 a 15 anos atrás. E tentei me especializar nessas ferramentas. Então, Excel, Power BI, tentei me esforçar para que conseguíssemos ter um currículo mais dentro da saúde, mas com um diferencial da tecnologia. Eu trabalhei na Secretaria de Saúde de Contagem e eu te digo que essa última epidemia de dengue que nós tivemos, ela só não foi mais grave, ela só não foi pior, porque nós conseguimos trabalhar com os dados atempadamente e nós conseguimos ter uma resposta muito rápida. Aquilo que a gente foi levantando ao longo do tempo serviu como base para a gente ver um aumento de casos, para a gente entender qual era o processo. E aí Contagem saiu na frente porque foi feita uma parceria público-privada que nós conseguimos saber a tipagem sanguínea, a tipagem de dengue. Então nós tivemos um número muito grande de casos tipo 3 em Contagem. E nós éramos os únicos que testávamos a maior quantidade de pessoas. Vários municípios testaram uma porcentagem menor por amostragem, a gente testou muitos. E isso foi muito bom. Deu para a gente uma perspectiva muito interessante. Na Secretaria de Estado de Saúde, eu trabalhei na formatação da estrutura da rede oftalmológica. Oftalmo sempre foi um gargalo muito grande para o Estado. São procedimentos caros, complexos, e encontrar prestadores adequados é difícil. Sim. E nós ajudamos com base nos dados construídos ao longo de vários anos. Eu lembro que o corte que nós pegamos foi a gente desconsiderou 2020, 2021 por causa da pandemia, mas nós pegamos vários cortes temporais de 5 anos e conseguimos fazer um BI que desse para a gente uma amostra daquilo que estava acontecendo nos setores e quem prestava o serviço. Então, isso nos ajudou muito a planejar essa rede oftalmológica. É um dos grandes feitos da minha carreira, sabe? Dos quais me orgulho, de ter conseguido prestar esse serviço e conseguir ajudar nesse planejamento. Entendi. Detalhe, né, Vitor? Eu saí aqui de entrevistado para entrevistador. Né? A gente vai trocando, não tem problema. Não. Alexandre, eu utilizo muito IA. Sim. Gosto muito de ChatGPT, gosto muito de DeepSeek, utilizo de vez em quando o Gemini. Vocês utilizam isso assim, com mais propriedade dentro do hospital, até mesmo para talvez uma diversidade de diagnóstico, de programação? Você enxerga isso dentro de um prontuário eletrônico, por exemplo? Eu consigo ver isso no prontuário eletrônico, consigo ver isso, por exemplo, no DRG, para a gente codificar esse prontuário e agilizar essa codificação desse prontuário. O que é DRG, Alexandre? DRG, para aqueles que não sabem, desculpa. Isso. O DRG é o que a gente vai fazer, a grosso modo falando, nós vamos trabalhar todo o prontuário, codificar todo o registro desse prontuário e a gente vai codificar, gerar códigos para a gente ver a performance clínica desse paciente e não só da clínica, a avaliação do profissional também.
como esse profissional, se esse paciente está ficando o tempo necessário que ele precisa de acordo com a patologia da internação dele, você está excedendo o tempo de internação, que vai ajudar também na decisão clínica, melhoria de protocolos, melhoria de condições adquiridas, entre outras questões. Eu enxergo esse entrelaçamento de tecnologia hoje com a saúde como trazendo para a gente um tanto de possibilidades relacionadas àquilo que nós tínhamos no passado e àquilo que a gente tem hoje. Nós vamos chegar num tempo, Alexandre, ao meu ver, que vamos conseguir entender que sem tecnologia nós não conseguimos operacionalizar nada no nosso dia a dia. A gente já consegue perceber uma coisa ou outra relacionada a isso. Hoje, por exemplo, os seus colaboradores já lançam tudo no computador, correto? Hoje, eles já não lançam mais no computador. Não? Nós já evoluímos nesse processo. Hoje eu tenho um aparelho que chama Spot, que eu já olho os dados vitais do paciente, tem um algoritmo por trás, que já interfaceia direto com o sistema nosso e automaticamente já vai para os meus painéis de gestão à vista. Então, ou seja, eu otimizo o tempo do profissional no poder de decisão. Então, o tempo que ele está registrando manualmente, o tempo que ele está olhando, já caiu e aumenta, já caiu no sistema e já aumenta o poder de decisão e a agilidade dele no atendimento daquele paciente. Ou seja, eu consigo agilizar o processo da cadeia de ajuda, de acordo com o protocolo, e aquele paciente não vai deteriorar ali, nesse tempo que eu estou olhando a parte manual, tudo mais, etc. Eu já, à beira-leito, olhando o paciente, eu já vejo aquilo ali, a alteração que está tendo, já ativo o protocolo e já aciona a cadeia de ajuda, seja o enfermeiro, o médico e etc. Ou seja, você consegue aumentar a sensibilidade dessa verificação de dados. Exato. Fazendo com que isso seja uma resposta mais imediata. Né? Exatamente. Essas ferramentas todas, Alexandre, elas acabam por ter uma conexão não só intra-hospitalar, mas extra-hospitalar com relação à gestão, por exemplo. Nós temos cargos hoje que a gente sabe que trabalham em regime de plantão, Sim. num processo assim. Vocês têm algo nesse sentido de despertar, olha, de falar assim, olha, precisa de atenção para esse paciente aqui, ó, o dado ficou vermelho aqui, então temos que trabalhar com isso. Temos sim. Hoje nós temos os protocolos assistenciais, nós temos o código amarelo, por exemplo. Vou citar um exemplo para você. Nós temos o código amarelo. Então ele é o guarda-chuva. Dentro desse protocolo de código amarelo, tem vários protocolos assistenciais. Síndrome coronariana, sepsis, enteropedia febril, entre outros. E, por exemplo, se der alguma alteração, eu já consigo ver, de acordo com o algoritmo que eu criei no Spot, ele já fala para mim, o Nils, esse paciente está alterado. Então, eu já aciona a cadeia de ajuda. Ou o famoso paciente esquisito, por exemplo, que a gente não sabe o que está sentindo direito, já aciona a cadeia de ajuda. Agora, vale lembrar que a interoperabilidade de dados é importante, ela é. Ajuda no poder de decisão? Sim. Mas nós também temos que ter a capacidade de interpretar. Por quê? Qual é a clínica desse paciente? Né? Às vezes, uma pressão arterial para esse paciente é aceitável. Mas se a pressão arterial, a mesma pressão para um outro tipo de paciente, ela não é aceitável. Então, tem que ter o raciocínio clínico em cima disso. Sim. Porque o sistema, ela vai te dar um dado. E você vai avaliar tecnicamente esse dado. Criticamente esse dado e transformar em informação. Até para você acionar a sua cadeia de ajuda, né? Corretamente. Então, isso é importante. Então, essa questão do dado para chamar atenção no painel à vista e que, de fato, fica vermelho mesmo, piscando para chamar a atenção, isso ajuda a gente na segurança do paciente e na qualidade assistencial também. O mais engraçado disso tudo, Alexandre, aqui, ao meu entendimento, até essas pequenas nuances a gente vai conseguir automatizar num curto espaço de tempo, porque a gente fala, por exemplo, de uma história familiar, uma história pregressa, e aí você pega lá um possível caso de hipotensão, e se você olhar no histórico daquele paciente, ele é maratonista. Então você vai entender que ele não está hipotenso, o basal dele é esse. E aí, quando a gente parametriza isso, se você tivesse um prontuário, se a gente tiver um prontuário, não foi muito próximo, né? Um prontuário onde todos esses dados fossem para um IA e ele fizesse esse processo, já era razoável. Né? Hoje nós já temos a tecnologia que você está falando aqui, a tecnologia já está registrando tudo que você está falando. Sabe o que eu acho interessante nisso, Vitor? Porque, por exemplo, hoje, você vai no atendimento médico ou no atendimento de um profissional de saúde, ele fica preocupado com o registro, por causa de burocracia de convênios e etc. Não é verdade? E aí, com esse desenvolvimento, eu vou estar focado na pessoa,
na necessidade dela, olhando no olho dela. Enquanto isso, eu tenho uma inteligência artificial anotando tudo que eu estou falando, tudo que eu estou conversando, tudo que a pessoa está respondendo para mim, já está anotando tudo. Então, eu otimizo esse tempo para que eu possa me dedicar à pessoa, dar uma atenção personalizada para a pessoa. A tecnologia vem facilitar isso aí, fazer o humano ser humano cada vez mais. É verdade, é verdade. Tirar todas aquelas perdas de tempo, aqueles Exato. entraves, aqueles obstáculos, para que a gente consiga ser mais assertivo no processo, né? Alexandre, você tem algum recado para aquele técnico de enfermagem, ou aquele enfermeiro que está há 30 anos na profissão, que tem uma dificuldade muito grande com o computador? Tem sim. É necessário, eu gosto muito dessa frase, é necessário a gente desaprender algumas coisas para a gente aprender novas coisas. Isso é importante a gente fazer isso porque é o ciclo da vida. Né? Hoje, se eu tinha 15 anos, a gente vivia, olha que já passou um tempo, a gente tinha 15 anos, eu vivia de uma forma. Eu precisei desaprender várias coisas para aprender novas coisas. E se você quiser ficar no mercado de trabalho atualizado, é necessário se desprender de algumas coisas. Não que aquilo não serviu, aquilo te trouxe até aqui, mas para levar para o futuro, é necessário desaprender algumas coisas, buscar aprender tecnologia, se inovar, se ressignificar, né? Olhar os seus valores, avaliar os seus valores, ver os valores atuais, ver se tem como trabalhar algum valor nesse sentido em prol da sua própria carreira profissional. Sim. Então, você ser o gestor da sua carreira, seja você técnico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, médico, é necessário ter esse pensamento de se reinventar e estar sempre aberto ao novo. A gente percebe, Alexandre, que essa geração um pouco mais nova, ela já tem uma capacitação muito grande relacionada a isso, eles já nascem com esse chip, né, com esse software já instalado, que eles já têm uma facilidade muito grande com tecnologia, mas a gente vê aquelas pessoas que têm muita experiência clínica, muita experiência dentro do seu setor, mas que com uma dificuldade de tecnologia acabam por ficar um pouco mais encostados. Então, se a gente, inclusive, se nós quisermos ter papel de protagonistas no processo de cuidar, a gente precisa dessa inovação. Exatamente. Né? E eu falo que o grande desafio é o primeiro passo. E às vezes você está condicionado àquele tempo ali, mas experimente tecnologia, tenta para vocês verem, que vocês vão tomar gosto. É interessante, é fascinante. Então, se eu for comparar a minha geração com a geração dos meninos de hoje, tem uma distância, um abismo muito grande. Os meninos quase que nascem hoje já sabendo mexer em tecnologia, não é verdade? Mas é necessário que a gente siga o nosso caminho e a gente não perca essa constância, né, de aprender o novo, de buscar, de aprender mesmo a tecnologia, porque é o nosso futuro. E é um futuro médio prazo e que vai ter muita coisa ainda pela frente que a gente vai descobrir ainda com o tempo. Né? Eu me lembro, Alexandre, em 2009, mais ou menos, 2009, 2010, eu tive um amigo que apareceu com um celular Android. Ele falou, Android, celular Android. E naquela época eu não entendia não entendia aquilo que ele estava falando, né? Eu falei assim, e depois eu vim a ter um smartphone e eu consigo hoje perceber, eu lembro quando chegou o touch, eu falei assim, cara, não vou me adaptar a esse touch, não gostava da teclinha hoje em dia você nem lembra como é que era, nem lembra mais como é que é o processo. Falando do celular, nós temos hoje uma comunicação muito efetiva com relação ao uso dos celulares. Antigamente nós tínhamos as cartas, nós tínhamos os telegramas, nós tínhamos os memorandos, depois a gente passou para os e-mails, hoje em dia a gente tem até o WhatsApp corporativo. Exatamente. Que faz parte de um processo de informação, de tomada de decisão, rápido, quase que instantâneo. Isso faz parte do processo de vocês dentro do âmbito hospitalar? Como é que é essa comunicação interna? Vocês priorizam algo nesse sentido ou ainda está distante da realidade? Olha, hoje nós temos um meio de comunicação interna, que não é o WhatsApp Web, né, mas é um meio próprio para a gente comunicar internamente. E hoje também nós temos meios de comunicação também, e a gente tem vários softwares que a gente pode fazer essa interligação com o paciente, com o colaborador, e a gente trabalhando isso respeitando a LGPD, a Lei de Proteção de Dados, a segurança da informação,
trabalhando um componente ético também dentro disso, né? A tecnologia e a ética, vamos dizer assim, tomar cuidado disso para você não exceder, não transitar informações importantes e sensíveis dos pacientes em qualquer meio de comunicação, né? Então é importante a gente trabalhar essas barreiras de segurança, mas é algo que a gente tem trabalhado e é algo que no decorrer do tempo vem grandes novidades aí. Né? Daqui a um tempo, o paciente vai estar em casa e a gente já está fazendo um mapeamento desse paciente em casa, seja com pulseira, seja com sensor, avaliando todo o dado vital desse paciente, como que esse paciente está. Então, eu acredito que vem coisas novas e automaticamente, né, Vitor? Daqui a pouco vem legislações também regulando ainda mais todo o processo. Né? Eu acho que esse processo de deshospitalização, de cuidado em casa, ele é uma evolução daquilo que é. Quantas e quantas vezes nós temos pacientes que poderiam facilmente ser tratados em casa, né? Gerando um custo gigantesco para as operadoras de saúde, para os hospitais, e um desconforto para os pacientes, porque você sair do seu lar, né, você sair daquele conforto, se a gente consegue ter essa resposta rápida, com um monitoramento de dados contínuo e esse processo de mais próximo do paciente, eu acho que a chance de dar certo é muito grande, né, Cristiano? Eu vou te falar a verdade. É uma ida sem volta, Vitor. Não tem jeito. A população brasileira está envelhecendo. Então, automaticamente, a gente vai cada vez mais querer protocolos mais eficazes, né, para que a gente tratar essa população. A gente vai ter que reinventar um pouco o hospital, rever os fluxos, também para atendimento dessa população idosa. E quanto mais a gente reabilitar e levar para casa e continuar essa reabilitação em casa, ganho de eficiência operacional, é ganho de qualidade na assistência e segurança do próprio paciente. Então, eu vou poder tratar esse paciente em casa. Então, pelo meio de comunicação, por telemedicina, eu posso estar aqui no consultório ou ir fazer minha consulta com esse paciente na casa dele, sem ele sair do lar dele, do conforto dele, do ambiente de segurança dele. Então, a gente tem algumas tendências aqui, alguns hospícios já em Belo Horizonte, já que faz um atendimento bem diferenciado, focado nessa necessidade do paciente, e eu vejo que isso, com o tempo, vai crescer ainda mais. Né? Por exemplo, quando eu falo do idoso, eu falo de uma linha de idoso completa, do início, meio e fim, com a deshospitalização segura desse paciente. E automaticamente isso chama a atenção para que futuramente a gente invista muito na atenção primária. Olha que legal. É legal, né? Faz sentido. Você vai olhando o ciclo, você vê que ele começa a se fechar, né? Exatamente. Você estava falando do idoso, Alexandre, mas a gente também tem uns cuidados paliativos, né? Que se tiver uma medicação, talvez de forma automatizada, para que aquele paciente fique confortável, tudo mais, esse monitoramento ele também pode ser passível de ser realizado em casa, né? Perfeita colocação. O cuidado paliativo vem aumentando, chega aí para ensinar a gente muita coisa. Sim. Eu tenho o privilégio de ter uma equipe espetacular lá no Hospital Felício Roxo de cuidado paliativo, uma equipe multidisciplinar. E aí eu vejo que cada vez mais essa evolução, esse paciente pode morrer em casa, pode evoluir a óbito em casa, com segurança, com a família próxima, com dignidade, né, com cuidado. Não é deixar ele lá, ele vai ser cuidado holisticamente dentro da necessidade dele e monitorado por profissionais competentes. Então eu vejo que eu vou repetir novamente, é uma ida sem volta. A tecnologia, quando a gente fala de tecnologia, inovação, inteligência artificial, a gente tem um mundo de possibilidades aí, né? Então, quando a gente pega outros países mais desenvolvidos aí, a gente vê que eles já estão anos na frente. E automaticamente umas profissões, entre aspas, acabam e surgem novas profissões. É verdade. Eu vi recentemente o caso daquele ator famoso que faleceu na casa dele, ele e a esposa, e pairou uma dúvida de como é que tinha acontecido, o óbito dele, o óbito da esposa, só acharam os dois falecidos, e eles conseguiram monitorar isso, conseguiram investigar e saber por que ele usava uma pulseira que dava os batimentos cardíacos. Então, soube-se corretamente qual que era o horário de óbito dele, como é que foi essa transição. A esposa dele, que não era tão idosa, não tinha, mas ele tinha a pulseira, então souberam exatamente qual foi o horário do óbito dele. Olha, parou, o coração parou X horas de tal dia, conseguiram entender esse processo. Isso é uma evolução gigantesca, né? Com certeza. E olha isso para você ver dentro da segurança do paciente. Vamos supor que eu tenha a pulseira, ou um anel, ou outro artifício aí tecnológico que possa trazer todo o meu mapeamento aqui.
Imagina só, e à medida que se tiver uma pressão alta ou a minha respiração estiver muito alterada, ele já aciona ali para a questão da cadeia de ajuda mesmo. Olha o tanto de segurança e detalhe, o mais interessante, o que, que a gente pode trabalhar preventivamente em relação a isso? Porque você vai fazer um raio-x do seu corpo inteiro. Então, se algo não vai bem, opa, já aciona entre aspas, um itemzinho vermelho aqui para você ir lá e olhar, e olha o tanto que pode melhorar. E isso aumenta a sobrevida também das pessoas. Né? Quando a gente passa a entender esse processo evolucional, né, esse processo tecnológico, a gente começa a nossa cabeça ela vira um desenho dos Jacksons, né? Você lembra do desenho dos Jacksons? Acaba virando uma loucura, um scanner corporal, é um mapeamento de que você pode vir a ter alguma síndrome, alguma patologia genética, alguma coisa relacionada ao seu estilo de vida. E além disso tudo, Alexandre, eu vejo muito uma junção de possíveis dados relacionados à história do paciente, história clínica do paciente. Hoje em dia é uma dificuldade, você vai lá para uma anamnese, você é atendido no Felício Coxa, e você sai, vai para uma Tereza, vai para o Biocore. Então, essa falta de comunicação, talvez ela comprometa um pouco o processo e você perde uma ou outra coisinha, né? Talvez aquele corpo clínico tenha feito um diagnóstico um pouco mais acertado, mas naquele momento que o outro assumiu, eles já não tinham mais essas informações aqui, então já não sabiam disso e fica esquecido e é relevante para o seu processo de saúde. Né? Exatamente. Com a tecnologia nesse sentido, eu acho que o próprio paciente vai ser dono do seu histórico. Exatamente. E da interação desses dados todos, né? Aí você consegue prestar um cuidado centrado de fato na necessidade desse paciente. Quando você falou do Jackson, é interessante, porque o Jackson já prevê o futuro, vamos dizer assim, de prever o futuro, muito antes de se pensar nisso, né? Então a gente fica pensando, vai assistir o filme lá dos Jackson, já falava de várias coisas que estão acontecendo hoje no Brasil e que já é realidade em outros lugares também, não só aqui, mas em outros lugares também. A gente evoluiu muito. Muito. A gente, com a internet, nós evoluímos significativamente e nós tivemos um avanço nos últimos, me arrisco a dizer que nos últimos 15 anos, as coisas evoluíram mais do que nos últimos 50. Exatamente. Então, quando a gente vai entender esse processo evolutivo, hoje em dia nós temos informações em tempo real daquilo que está acontecendo do outro lado do mundo. Exatamente. A globalização, ela trouxe para a gente problemas e soluções que não estão aqui, que antigamente os nossos pais ou a gente, quando mais novos, não tínhamos conhecimento. Então, exatamente. Fala-se muito, Alexandre, de IA com medo de que ela se torne, existem várias teorias de conspiração, tá? Quero trazer isso um pouco para a gente na saúde, de que ela se torne autônoma, de que ela, tipo exterminador do futuro, Sim. de que ela consiga dominar as máquinas e seja a rebelião das máquinas. Você acha que esse processo, e aí sendo um pouco mais crítico, esse processo da saúde, nem só de rebelião de máquinas, tá, Alexandre, mas esse processo de saúde, ele não deixa o profissional talvez um pouco mais preguiçoso? E aí não é uma rebelião de máquinas, mas é talvez o ser humano trazendo para aquela situação de tecnologia que ele dando prejuízo da tecnologia, né? Não utilizando só o benefício, mas muito independente da tecnologia. Dentro da saúde, a gente corre esse risco? Dentro da sua área, você acha que a gente corre esse risco? Amanhã ou depois os servidores apagaram? A gente não tem mais prontuário eletrônico? Você acha que a gente vai ter uma dificuldade muito grande ou é passível de dar um passinho para trás e reestruturar? Olha, eu acredito que se for uma instituição séria, que trabalha contingência, e eu acredito que vai ter uma dificuldade, sim, porque a gente perde um pouquinho essa mão do manual, vamos dizer assim, mas justamente a questão das contingências é justamente para isso. Se der um apagão lá no sistema, eu tenho os meus formulários de contingência. E vira e mexe, eu tenho que voltar nesses formulários também e orientar o pessoal. Né? Então, é importante. E falar que eu não estou escrevendo no WhatsApp, dentro lá, não. É importante a gente escrever da forma correta no prontuário. Então, assim, pode acontecer? Pode. Mas eu vejo que as contingências, trabalhando essas contingências, elas podem nos ajudar muito nesse sentido. E a gente trabalhar essa cultura institucional. Né? A importância dessa cultura institucional.
Ah, eu não tenho como hoje, mas eu vou ter o Word lá. Eu posso digitar? Não, talvez eu não vou escrever no papel manual, mas eu posso criar o documento no Word, digitar tudo certinho lá e etc. E imprimir no final, carimbar e assinar que eu estou testando aquele documento, com a identificação correta, seguindo os protocolos de segurança do paciente. Não vejo problema para isso. Então eu vejo assim que pode ser que perca um pouquinho o tempo, né, das entregas e tudo mais, mas uma boa comunicação, seja entre os pares, entre a equipe e com o paciente, eu acho que isso agrega valor também, sabe? É, a instituição que você está hoje, ela faz esses processos de contingência e Quando precisa treinamento contínuo. treinamento contínuo, capacitação, engajamento da equipe, né? Então eu vejo assim que o tempo que a gente vai ganhar com a informatização, com a questão da tecnologia, a gente pode investir esse tempo em desenvolvimento humano, na capacidade, na questão da formação mesmo. Porque o profissional de saúde ele forma no ato do cuidar, né? E por muitos se perdeu a cor do olho do outro, sabe? Sei. E aí quando eu falo isso, é que eu vou atender aquele paciente e tentando me relacionar, me conectar com aquele paciente. Quando eu vejo a cor do olho dele, eu estou me conectando com esse paciente. Então eu vou deixar de ser um fazedor, vamos dizer assim, para ser um pensar no fazer. Eu sei que aquela pessoa está ali com a história dela, com o diagnóstico, os medos, com a ansiedade, algumas alegrias dela também, e eu como profissional vou saber me posicionar naquele meio ali e conectar com essa pessoa. Alexandre, talvez para a gente finalizar o processo, eu tenho só mais uma pergunta dessa situação toda. Há um tempo atrás, eu lembro que era uma grande luta das instituições relacionada, por exemplo, a indicadores de profissionais operacionais. É a função, é o tempo que aquela função, que aquele acesso está ali, de quanto em quanto tempo que os, os procedimentos têm que ser realizados. Essa coisa ela já ficou um pouco mais automatizada, esse processo todo já ficou um pouco mais automatizado. Você consegue trazer a tecnologia para dar um feedback para os seus colaboradores nesse sentido. Você olha, fulano, você está utilizando, e aí nem só do processo humano, mas do processo de custo também, sabe? A gestão de custo. Olha, os últimos 5 pacientes que você funcionou, você precisou de 3 catéteres. A gente consegue entender o que está acontecendo, esse profissional ele já vai direcionado para o treinamento, a gente consegue perceber essa situação toda. Isso é plausível? Isso faz sentido para vocês? Vocês fazem isso? Faz muito sentido isso, né? Eu falo que isso aí contribui para o tempo de permanência desse paciente, porque se eu perco acesso ou gero algum evento adverso desse paciente, aumenta o tempo de permanência desse paciente, muda o desfecho clínico desse paciente, e etc. E a gente mapear isso é importante porque a gente hoje começa a dar feedback personalizado. Né? Seja do registro, seja da perda do acesso, seja o que for que aconteceu com aquele paciente, eu consigo mapear quem é o profissional, gente, não com maneira punitiva, mas com objetivo construtivo. Da gente abordar, realinhar o protocolo daquele profissional, trazer esse profissional para o processo. Então, eu vejo que a tecnologia nos ajuda nesse sentido. Hoje eu ainda tenho muito que evoluir, mas tem muita coisa que eu já consigo mapear e gerar, por exemplo, no final do mês, um relatório sobre todo o registro que aquele técnico, enfermeiro ou médico fez e ver as oportunidades de melhoria que tem dentro daquele prontuário e eu gerar um relatório nominal, sentar com a pessoa e fazer um momento de desenvolvimento ali com ela. Que legal. Então, que ela errou, há uma sigla que ela não deveria usar dentro de um prontuário, que está fora do siglário, vamos dizer assim. Então, a gente já consegue fazer isso. Aí eu consigo mapear hoje, por exemplo, dentro do protocolo de serviço, quem que é e qual etapa que falhou o protocolo e por que falhou. E eu dar o feedback individualizado para essa pessoa no sentido construtivo. Né? E trazer a pessoa para o processo. Para que ela consiga melhorar cada vez mais. Né? Alexandre, alguma consideração final? A gente já está chegando para o final do nosso tempo, com relação a essa parte de gestão tecnológica, de tecnologia, relacionada à saúde. E eu gostaria muito que você desse um recado também para os nossos alunos, os nossos futuros alunos, relacionados àquilo que é o uso da tecnologia, de como é que eles podem se capacitar nesse processo. Exato. Eu falo para todos os alunos que faça da tecnologia algo próximo de você. Tome amor, tome carinho, porque é uma ida sem volta. Eu repito muito isso, porque de fato é uma ida sem volta. Então, se você não se adaptar, o mercado pode te selecionar. Né? Falando friamente aí,
nesse sentido. Então, daqui a um tempo, nós vamos precisar de pessoas que dominam muito tecnologia. E não é só o profissional da TI mais. Somos todos nós para trabalhar com esses dados, ter senso crítico em cima desses dados e tomar decisão. Né? Então, é muito importante isso aí. Então, tem que fazer da tecnologia algo que faça parte da sua formação profissional. Leia mais sobre tecnologia, estude mais sobre tecnologia, traga isso para o seu âmbito profissional, porque você vai precisar muito disso. E daqui a um tempo também você vai precisar disso até para abrir a porta da sua casa. Né? Então, é importante vocês pensarem nisso. E certa vez eu cheguei em casa, Vitor, e falei assim, oi gente, boa noite, tudo bem? E etc. Aí a Alex respondeu, boa noite, senhor Alexandre, seja muito bem-vindo. Aí eu falei assim, olha como que as coisas estão. Então, isso me assustou na hora, assim, eu falei assim, nossa, que isso? Né? Então, é importante vocês verem o nível que isso vai acontecer. Né? Então, hoje, você tem uma Alexa lá dentro da sua casa, que ela está mapeando todos os seus hábitos ali, ó, todos os seus hábitos ali, colhendo, gerando ali um ambiente de informação e trazendo coisas também para você que você gosta. Né? Então, o tempo todo hoje, os celulares, por exemplo, o tempo todo, fala aí que você quer comprar um carro para você. Você daqui a pouco começa a aparecer um montão de anúncios de carro no seu Instagram e etc. Então, a tecnologia ela nos permeia o tempo todo. Então, não tem como viver fora disso. Né? Ou a gente pega essa carruagem e vai junto, ou a gente vai ficar para trás. Perfeito, Alexandre. Agradecimentos, por favor. Olha, eu agradeço a todos vocês aqui, né, a Faculdade SEIB, você, Vitor, pela gentileza de sempre, Obrigado. a professora Selma, toda a diretoria da faculdade, por esse momento tão rico, né, e a gente trocar a experiência de quem já está no mercado, né, que está vivendo algumas transições aí, e olhando para o futuro, sabendo que a gente pode contribuir muito ainda junto com vocês. Alexandre, te agradeço muito, eu agradeço a nossa direção, a coordenação, a professora Selma, a professora Antônia, agradeço a parte técnica também. Foi muito enriquecedor, Alexandre, e eu espero que os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo, elas consigam entender esse processo tecnológico cada vez mais presente na nossa vida e na nossa profissão. Encerramos mais um webinar das Faculdades SEIB. Muito obrigado a todos e até uma próxima.